Gente, agora iremos conversar a respeito do conflito positivo e do conflito negativo de nacionalidade. Nacionalidade, ela pode ser conceituada como vínculo jurídico-político que liga um determinado indivíduo a um Estado, tá? O Estado, ele tem, né, dentre os seus elementos, o elemento pessoal. E o elemento pessoal são os indivíduos que esse Estado considera como nacional. Dentro dessa possibilidade, né, dentro dessa situação, caberá ao Estado mencionar quem são os seus nacionais e quem não são os seus nacionais, por causa do princípio da soberania em matéria de nacionalidade, né? Cabe ao Estado dizer quem vai ser seu nacional, quem ele irá naturalizar, e também quais são as causas de perda da nacionalidade. Ok, dito isso, vamos falar agora sobre o conflito. Conflito negativo de nacionalidade é quando a pessoa é considerada apátrida. O apátrida é aquele que não é reconhecido por Estado algum como seu nacional. A lei de nenhum Estado reconhece aquela pessoa como nacional. Isso era muito comum, por exemplo, no caso de filhos, né, de brasileiros que partiram para a Europa, que é um continente de critério ius sanguinis, enquanto o Brasil adota ius solis. Logo, aquele filho de um casal brasileiro na Europa seria apátrida, uma vez que o critério ius solis do pai ou mãe não passaria para o seu filho e aquele território não reconhecia como tal a pessoa que nasceu ali, mas sim a pessoa que tem pai ou mãe de nacionalidade europeia, né? De algum país da Europa. O apátrida, ele não está completamente desprotegido. Existem convenções internacionais como o Estatuto dos Apátridas e a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, que sugerem, né, que os estados adotem em suas legislações além de políticas que venham a erradicar a apatridia, além da campanha Belong da ONU, que pretende erradicar a apatridia até 2024. Agora, tão importante quanto falar da apatridia, que é o conflito negativo de nacionalidade, é falar sobre o conflito positivo de nacionalidade. Ô gripe. Então, quanto ao conflito positivo, eu tenho certeza de que você já deve ter ouvido falar de alguém que tem dupla nacionalidade, né? O povo que tem dupla nacionalidade adora falar que a sua segunda nacionalidade é europeia, né? Isso é chique de doer. Então, no conflito positivo, temos uma pessoa que é considerada nacional por mais de uma legislação. Uma, duas, três legislações, como por exemplo, uma pessoa que nasceu num país, né, de critério ius solis, tem pelo chão o direito à nacionalidade, um pai de uma nacionalidade ius sanguinis e uma mãe de uma outra nacionalidade ius sanguinis, as quais são passadas para esse filho. Então a pessoa ela é nacional de vários estados, 2 ou mais estados. Temos então aí o conflito positivo de nacionalidade. Gente, no conflito positivo de nacionalidade é importante saber que no caso de prestação ao serviço militar, tá? Quando a pessoa vai prestar serviço militar, essa situação tem sido resolvida por tratados internacionais, como o tratado entre Brasil e Itália, que permite que, uma vez que a pessoa prestou serviço no Brasil, ela não vai precisar prestar serviço na Itália, ok? E aí, gente, fica nesse tipo de situação, a pessoa vai servir apenas a um exército em caso de guerra, ok? E outro ponto relevante, gente, fala sobre a proteção diplomática. Um indivíduo, tá, de um determinado país, tá, que tem dupla nacionalidade, dentro daquele país, ele vai ser considerado apenas como nacional daquele país, ok? Aí agora a gente pensa numa possibilidade de um pedido de extradição por parte de um país qualquer, tá? Então, dentro do país em que a pessoa é nacional, esse país, né, por questões, né,
não vai extraditar o nacional, né? No caso, o brasileiro nato não vai ser extraditado. Agora, veja a hipótese desse brasileiro nato ser também espanhol nato pela via do ius sanguinis. Nesse caso, não cabe ao Brasil negar a extradição para a Espanha, porque um país não pode invocar, tá, a proteção diplomática contra um outro país do qual esse indivíduo também é nacional. Então, uma vez que um país do qual esse indivíduo também é nacional requer essa extradição, ela vai se operar perfeitamente, porque não caberia, né, proteger diplomaticamente um indivíduo de outro país do qual ele é nacional. Tem um caso que é do Rafael Canevaro, por exemplo, em que ele, um peruano, pelo critério ius solis, né, ele estava sofrendo um processo de direito tributário e ia ter seus bens, estava passíveis de sofrer uma expropriação de seus bens. Ok, ele foi pedir proteção diplomática para a Itália, do qual ele era nacional pela via ius sanguinis. Entretanto, Canevaro entendia o seguinte: ele se apresentava como peruano, foi senador, então, gente, a Itália, ela negou essa proteção diplomática contra o Peru, porque além dele ter se apresentado como peruano diversas vezes, acontece exatamente esse caso de que um determinado país não pode negar extradição ou proteger diplomaticamente uma pessoa contra um país do qual ele também é nacional. Isso significa, agora digamos que essa pessoa está em um terceiro país, em outro país qualquer dos países dos quais essa pessoa nacional tem direito de receber essa pessoa, tá? Digamos que o Canevaro, não é o caso, ele estivesse, sei lá, na Argentina. E aí, Chile e Itália pediram a extradição dele. Gente, não caberia. Aí, gente, ele vai ser considerado multinacional. Ele pode ser extraditado para qualquer um lugar, não tem problema. O que não poderia, por exemplo, é a Itália negar extradição contra o Peru ou ao contrário. Então, gente, esse é um dos casos de conflito positivo de nacionalidade e a questão da proteção diplomática. Não cabe evitar a extradição, tá, para outro país ou proteger diplomaticamente uma pessoa que é nacional de outro. Aí me perguntaram o seguinte: mas Simone, e se na realidade fosse o caso... Opa! Então, bati sem querer no tripé. E se fosse o caso de naturalização? Vamos lá. Digamos que uma pessoa brasileira, espanhol nato e brasileiro naturalizado. Antes da naturalização, essa pessoa tá por um crime cometido antes da naturalização. O brasileiro nato, tá? Perdão, o brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado sim por causa de crime anterior à naturalização. Nesse caso, qualquer país que pedisse a extradição dessa pessoa por crime anterior, ele poderia sim ser extraditado. No caso, gente, por crime anterior, essa pessoa, ela poderia ser extraditada para qualquer lugar, ok? Inclusive, exemplo, tá no Brasil, na brasileiro naturalizado, crime anterior à extradição, beleza, pode ser extraditado tanto para a Espanha quanto para qualquer outro lugar. Agora, se esse crime for posterior à naturalização, não caberia o Brasil extraditar esse brasileiro naturalizado para qualquer outro país, não pode, salvo a Espanha. Porque ele vai ser considerado brasileiro aqui, ok? E espanhol lá. E por fim, como a gente viu, não poderia o caso o Brasil oferecer a proteção diplomática contra um país do qual essa pessoa também é nacional, no caso a Espanha. Então, isso, acho que ficou entendido o conflito positivo e o negativo de nacionalidade e a questão da proteção diplomática. Se você gostou, se inscreva no meu canal, qualquer dúvida é só escrever, vai ser um prazer responder.